A origem do movimento operário no Brasil se deu por influência dos imigrantes estrangeiros que vieram para o país no final do século XIX para trabalhar nas lavouras de café. Os imigrantes, no início do século XX, trouxeram da Europa as suas principais ideias e teorias da classe trabalhadora. As principais teorias sociais difundidas no Brasil foram o socialismo científico e o anarquismo. As principais lutas reivindicativas do movimento operário brasileiro se concentraram em torno das melhores condições de trabalho, menor carga horária de trabalho e assistência trabalhista. O movimento operário conquistou seus direitos, no qual podemos citar o 13º, as férias, o salário mínimo, a redução de jornada de trabalho e o seguro-desemprego. Eu vou falar sobre os objetivos e características do movimento. O Brasil já possuía uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX. Essa quantidade chegava a ser de mais de 100 mil trabalhadores, mas a maioria deste se localizava nos maiores centros industriais da época, que eram nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os principais objetivos daquela época eram reivindicar por melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social. Entre os anos de 1903 e 1906, aconteceram algumas greves. Estas ainda eram pequenas, mas se espalhavam pelo grande centro industrial. Fazia parte desse grupo os alfaiates, tecelões, carpinteiros, ferroviários, mineradores e portuários. O governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários. Com o início dos levantes que ocorreram durante a primeira década do século XX, o governo começou a notar que o movimento estava começando a crescer e criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar ainda mais com a situação. Em 1907, aconteceu uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Sem nenhuma resposta quanto às reivindicações, em 1917 ocorreu mais outra greve, ainda maior que a anterior, também em São Paulo. O governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários. Com o início do século XX, o governo começou a notar que o movimento estava começando a crescer e criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar ainda mais com a situação. Em 1907, aconteceu uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Sem nenhuma resposta, em 1917 ocorreu mais outra greve ainda maior que a anterior, também em São Paulo. As greves aumentavam de proporção cada vez mais. Os operários passavam a ocupar as ruas da cidade e a polícia passou a intervir. Durante o confronto entre os operários e a polícia, um jovem operário que participava das manifestações foi morto. Esse acontecimento fez com que a classe operária ganhasse ainda mais força. Após todas as manifestações pelos direitos dos trabalhadores, em 1922 foi oficializada a Fundação PCB, Partido Comunista Brasileiro. O movimento operário nos dias de hoje. O movimento operário hoje em dia está bem na defensiva. No curso das últimas 3 décadas, registrou uma série de retrocessos e derrotas que nos fizeram duvidar da sua capacidade estratégica e histórica. O primeiro desafio para o movimento operário, portanto, é não sucumbir ao derrotismo. Indicação de livro: A Dialética do Trabalho, escrito de Marx e Engels. Autor: Ricardo Antunes. A sinopse exibe um conjunto de textos dos fundadores do marxismo sobre um tema comum: o trabalho. Fonte possível de libertação ou de opressão. A seleção indica como tarefa política o redirecionamento do trabalho, como elemento da construção de uma nova sociedade.